Boa tarde a todos, a todas, bom dia, boa noite. A gente não sabe quando as pessoas terão acesso a esse vídeo, que vai ficar arquivado para os membros da instituição tenham acesso ao conteúdo. Quero agradecer a presença de todos vocês, de todas, servidores, estagiários, defensores e defensoras públicas. Agradecer o fato de Bruna, nossa colega defensora pública, ter aceitado esse desafio de uma segunda etapa do curso que já foi ministrado ano passado, um português jurídico direcionado para nossas atividades. É importante porque é uma defensora pública aqui da Bahia, que é mestra em letras, que tem conhecimento acadêmico como mestra, mas também tem um conhecimento prático como defensora pública para poder nos auxiliar em determinadas comunicações, né? Determinadas, na realidade mesmo, português, né? Com esse enfoque jurídico. A gente tem utilizado, por conta do meio digital, da época digital, utilizando palavras, abreviações, e esse vício de linguagem, às vezes, a gente coloca também nas petições. E a gente já está também com outro curso que vai iniciar em agosto, que é de Visual Law, né, que já é algo que transcende ao português, mas que está junto com a linguagem, né, através de imagem, através de informações. Depois eu quero o contato dele. Hein? Depois eu quero o contato do professor, da professora. São vários professores, são 5. A gente está fazendo por turma também, porque só são 50 nesse primeiro grupo de defensores e defensoras. Depois a gente vai fazer a segunda turma, porque é um trabalho direcionado, que não cabe muita gente, porque tem que fazer com que o conteúdo seja praticamente individualizado. É uma forma nova de apresentar petições, é uma forma nova de defender direitos através das nossas ações. Alguns tribunais, poucos, já estão admitindo, poucas defensorias estão capacitando seus membros, dentre elas a Bahia, como inovação mesmo. A gente já teve uma live, né, com o professor Bernardo, que falou sobre Visual Law. Depois a gente saiu em busca de professores que possam ministrar, porque não é um conteúdo que todo mundo domina, ainda é um conteúdo restrito a poucas pessoas e empresas. Portanto, a gente vai encaminhar um e-mail, provavelmente hoje à tarde ou amanhã, para abrir o edital, para os colegas se habilitarem, e as aulas começam em agosto. Então, professora Bruna, fique à vontade. Infelizmente, não vou poder ficar até o final, porque eu tenho reunião com o defensor público geral, doutor Rafson, agora às 14h30, presencial, e eu, infelizmente, dessa vez não vou participar, mas vou assistir e pretendo participar das outras aulas, porque conhecimento sempre agrega na vida da gente. E, apesar da oralidade ser cada vez mais utilizada, principalmente em tempos pandêmicos, né, as audiências virtuais, mas a escrita, ela é essencial, né? Então, agradeço aos estagiários e estagiárias, os colegas defensores e defensoras que estão aqui, além dos servidores, e espero que nós consigamos cada vez mais qualificar. Então, obrigado, seja bem-vinda, boa sorte, boa aula e até a próxima. Obrigada, Clécia. Só um minutinho, por gentileza. Eu só quero reiterar, quando o doutor Clécio falou aí a respeito da vacinação, que eu estou completamente vacinadíssima, viu? Todos... Com o maior respeito à ciência, o maior respeito, agradecendo a Deus que o mundo científico conseguiu minorar de maneira assim alarmante o sofrimento que o mundo passou, e nós, especificamente brasileiros, com tantas perdas. Inclusive, eu tive perdas familiares. Então, eu quero deixar registrado de que também a minha família, nós estamos todos vacinados,
e comungamos do apoio à ciência, do apoio ao mérito de que merecem todos os que se envolveram nesta luta contra a Covid. Beijos e vamos lá. Desculpem mais uma vez a minha interrupção. Tranquilo. Todos os estagiários também estão vacinados. A gente solicitou o comprovante, né? Então, na Defensoria Pública, estagiários também e servidores defensores estão a favor da ciência. Mas passo a palavra agora para a Bruna. Boa aula. Obrigada, Clédson. Obrigada, pessoal. Fico muito feliz de ministrar essa aula, esse curso, de um assunto que eu gosto tanto e com a possibilidade de unir as minhas duas formações, né, em letras e em direito. E a minha intenção sempre é simplificar. Com essa questão que Clédson vai trazer do Visual Law, também que é simplificar as petições. A gente começa com o português e vocês vão ver como o Visual Law vai agregar, porque quando a gente fala aquela brincadeira, precisa que eu desenhe para entender, é basicamente isso. E ainda assim, o Visual Law não substitui, ele se agrega ao português jurídico nessa tentativa de simplificar e clarear absolutamente todas as ideias. E aí vocês vão dispor de todos os instrumentos com esses dois cursos para construir, elaborar uma petição cada vez mais concisa, certeira, objetiva e direta, né? Porque enquanto a gente pode escrever 4 petições de 5 páginas cada uma, a gente não pode perder tempo escrevendo 20 páginas, porque isso atrapalha o nosso trabalho, o trabalho do juiz, dos assessores, mas enfim, isso é para falar do meu objetivo, que é resgatar o nosso principal objetivo, que é convencer. Nossa comunicação toda é voltada para a persuasão, para o convencimento, e eu sinto, desde que eu comecei a ter contato com o português, já eu vou ter que correr, porque eu vou ter que passar os slides, porque hoje temos muita coisa para ver. Mas, se não der tempo de ver tudo até o final, a gente vai encaixando nas próximas aulas, mas vai dar tudo certo. Mas é importante esse resgate aqui, porque desde que eu comecei a ter contato com o português jurídico, com o direito, eu comecei a ver, no estágio já, que existe uma necessidade, como se o principal objetivo fosse parecer um operador do direito e não simplesmente escrever com clareza. E é certo que a gente aprendeu tudo o que a gente precisava aprender de português até o ensino médio. Algumas coisas, é claro, fazem parte da linguagem técnica, agora outras partem da criatividade, do operador do direito, né? E que a gente foi reproduzindo. Porque tudo que a gente aprendeu, tanto na escola quanto na faculdade, foi reproduzir. E a gente pega os modelos e vai reproduzindo. Claro que eles são importantes, eles fazem parte, ajudam na nossa demanda, mas tem muita coisa ali que pode ser cortada. E eu comecei a observar, quando eu estava em atuação também, algumas coisas que a gente precisava cortar e que vocês vão ver que não trazem força nenhuma ao argumento. E quanto mais sóbria for uma petição, mais clara, mais direta, ela vai atingir com mais certeza o objetivo. Claro que se você não tiver um bom direito, né, se não for o caso, o português não vai garantir esse milagre. Mas se você tiver um bom direito e não souber escrever, você pode perdê-lo. E o ideal também é não deixar essas petições enfadonhas, cansativas. Ninguém quer ler esse mundo de coisa que muitas vezes está ali, mas é inútil. Ele não traz força para o argumento. E a gente vai ver isso aqui. E o português, por outro lado, o português, as regras gramaticais, não só falando da redação, né, mas as regras gramaticais, elas ajudam na sua credibilidade. Porque se vem uma petição cheia de erro, isso acaba com a credibilidade do redator, né?
E quando a gente fala de estagiário, de servidor, quando essas petições chegam para a gente, é quase um retrabalho, né, essa reconstrução. Então, é muito importante a presença de todos, de membros, de servidor, de estagiário, porque tem muita coisa para ser corrigida e a gente precisa se fortalecer em todos os pontos, né? Precisamos nos apresentar como profissionais de excelência e o português não pode ficar fora disso. Então, vou começar a compartilhar com vocês a aula de hoje. Tá dando para ver? Eu vou aumentar um pouquinho. Vocês estão conseguindo ver? Eu vou tirar isso aqui daqui. Pronto. Vocês estão conseguindo ver? Vou avançar, tá? Esse aqui é meu currículo que a Alexandra falou. E, bom, aqui o direito, tem alguns livros que eu gosto muito, e o de Sabag, Eduardo Sabag, de Português Jurídico, ele é muito bom, porque ele tem uma linguagem muito clara, direta, tá? Não tem complicação com ele. Então, ele explica que o direito é a profissão da palavra, e o operador do direito, a gente vai ver porque tem essa vírgula aqui futuramente. E o operador do direito, mais do que qualquer outro profissional, precisa saber usá-la com conhecimento, tática e habilidade. Deve-se prestar muita atenção à principal ferramenta do trabalho, que é a palavra escrita e falada, procurando transmitir melhor o pensamento com elegância, brevidade e clareza. Tá? Quando eu falei sobre o principal objetivo que tem se tornado outro, né? Tem se tornado, as pessoas acham que precisam escrever daquela forma super erudita, com a falsa erudição, na verdade, e depois a gente vai vendo os erros e vai vendo que algumas palavras são plantadas, que ela não tem aquele domínio, mas parece que o principal objetivo virou isso, parecer um operador do direito por meio dessa linguagem complicada, quando, na verdade, o nosso principal objetivo é convencer, e a gente vai convencendo por meio dessas qualidades do texto, né, que é a correção gramatical, a clareza, a coesão, a coerência, a concisão, certo? Porque estamos numa sociedade cheios de estímulos, cada vez mais cheios de estímulos. Então, a gente tem muito pouco tempo para prender a atenção. Tá? E eu garanto que se sua redação for simples, concisa, natural, quando eu falo naturalidade, é sem esses frufrus, essa maquiagem da petição, tá? Quando você diz com objetividade, ela com certeza vai ser lida, e eu tenho vivido isso também, tá? Agora vamos começar pelos erros. Hoje vamos falar dos erros e modismos jurídicos mais frequentes que devem ser evitados. Alguns eu vou chamar a atenção, dizer, isso aqui, se tiver na petição, se a sua petição estiver limpa, sem erro, estiver tudo ok, isso aqui, se passar, não vai ter problema. Agora, alguns são erros realmente feios, tá? Vou começar com isso, depois eu vou para a crase, e, no final, vou para as principais mudanças do novo acordo ortográfico, que ele já entrou em vigência em 2016, ele não é tão mais novo assim, então a gente precisa se adequar a ele. Vamos lá. Eis que não tem valor causal, tá? Não tem. A gente não pode usar dessa forma aqui, ó. O réu deve ser absolvido, eis que não há prova contra ele. Não há provas contra ele. Não, isso aqui tá errado, eis que não é uma locução conjuntiva causal, então substitua por uma vez que, não esqueçam de colocar o uma, tá? Porque vez que também não existe, já que, visto que, certo? O júri seguia tranquilo, eis que o réu fugiu. Isso aqui sim, porque eis que quer dizer, é uma expressão de surpresa. De repente ele fugiu, tá? Isso aí tá tranquilo. Mas aqui, ó, eis que, porque não há prova contra ele, não. O réu deve ser absolvido uma vez que não há prova contra ele. O juiz julgou procedente o pedido de indenização, eis que foi provado o dano causado pelo réu. Não, o juiz julgou procedente, visto que, tá? Como eu falei, eis que não existe, e vez que também não existe. O certo é uma vez que, certo? Olha aqui, vez que não existe. Não tenham preguiça, escrevam uma vez que. Tá? Vez que não
uma vez que o CPC 2015, ao falar, a gente vai ver porque existe essa vírgula aqui e essa aqui, mas a gente vai ver na aula de pontuação. O CPC 2015, ao não mais falar em pobreza ou impossibilidade de sustento próprio, promove a dignidade da pessoa humana, vez que, isso aqui está errado. Aí, corrigindo, uma vez que lhe confere mais efetividade. Quando do também não existe, tá? Não há correspondência na estrutura do nosso idioma. Vejam, quando da vigência do Código de Processo Civil de 73, não havia previsão quanto ao procedimento das causas repetitivas. Isso é inadequado, certo? A época, na época da vigência, tá? A época da vigência do Código de Processo Civil de 73, não havia previsão quanto ao procedimento. Aqui é quanto ao, tá? Quanto ao procedimento. Quando da dissolução da união estável, as partes possuíam os seguintes bens. Não. No momento da dissolução da união estável, certo? Quando da realização da audiência, o réu estava evadido. Assim prefira, no momento da, a época de, no tempo da, por ocasião de. Então, a época da audiência, no entanto, estão corretas as seguintes estruturas. Aí é o verbo que pede a preposição. Vejam. Quando das férias retornaram os trabalhadores, eu só inverti a ordem, né? Porque os trabalhadores retornaram das férias. E aí, tudo bem escrever dessa forma, é a forma correta. Quando das férias retornaram os trabalhadores, o trabalho foi mais produtivo. Quando do trabalho duro advém resultados, os resultados advêm, tá? E aí, por isso, eu vou trabalhar essa parte aqui desse acento na parte dos verbos difíceis de serem conjugados. Mas aqui, quando do trabalho duro advém resultados, todos ficam satisfeitos. Resultados advêm do trabalho duro, tá? O verbo que pede, o verbo rege essa preposição, tá? Deixa eu ver, tem algumas perguntas no chat, eu acho. Pode trocar por tendo em vista. Vou disponibilizar, Lírio, vou sim. Eu vou fazer um compilado desses slides e vou mandar, tá? Nada. E eu vou deixar para abrir para as perguntas no final, porque se eu ficar vendo, eu tenho medo de não conseguir esgotar os slides, tá? Vamos lá para o verbo visar, para a regência do verbo visar. Vocês lembram naquela época do ensino médio, do ensino fundamental, que a gente aprendeu os verbos que são transitivos indiretos? Bom, o verbo visar, ele pode ser transitivo direto, mas aí o sentido muda. Se eu digo visar no sentido de ter como objetivo, ele é transitivo indireto. Ele precisa da preposição a. Agora, se eu digo que é visar no sentido de dar o visto, de mirar, ele visou a galinha e atirou. Ele visou o passaporte. Aí sim é verbo transitivo direto e ele não perde a preposição. Tá? Mas se for no sentido de ter como objetivo, ele perde a preposição a. Ele é verbo transitivo direto. Aí vocês vejam que o sentido é diferente. Vejam, a presente ação civil pública visa o provimento dos cargos de delegado federal de acordo com a tal. Isso eu tirei até de uma ACP da DPU, esse exemplo. Visa ao provimento dos cargos, tá? Tem como objetivo o provimento dos cargos. A presente ação civil pública visa a condenação. Aí vejam a correção que a gente precisa fazer. Como precisa dessa preposição a gente vai ter que ver se depois desse verbo, o complemento dele é um objeto direto no feminino, é um substantivo no feminino. No primeiro caso, é um substantivo masculino, então visa ao. Aí tem o a, com o a preposição, com o artigo o, artigo masculino. Já no outro caso, visa a condenação, ele visa a condenação. Aí a gente tem a contração de um a com outro a gente precisa sinalizar a ocorrência da crase, tá? Então, vejam aqui a correção. A presença civil pública visa ao provimento dos cargos e aqui visa a condenação da União. Certo? Verbo implicar é o contrário. No sentido de acarretar, tá? Verbo transitivo direto, não tem aquela preposição em. Não, isso não existe, tá? A desígnio, o trabalhador pode implicar em sua demissão. Não, pode implicar sua demissão. Certo? Implicar a sua demissão. Todavia, a admissão de terceiros não implica o reconhecimento do direito subjetivo para a tanto.
sustenta que o cenário implica a violação de diversos preceitos fundamentais. Não implica na violação, implica a violação, tá? Ao encontro de, quer dizer, a gente precisa aqui lembrar do significado de ao encontro de e de encontro a. Ao encontro de é concordar, ser favorável, tá? De encontro a é choque, é oposição, discordância. Essa programação vai ao encontro do que planejei, tá? Combina, deu certo. Sua opinião vai de encontro a tudo o que eu penso. Vai de encontro, choca com tudo o que eu penso. Aí é discordância, tá? Então, as provas da defesa foram de encontro à tese de acusação, da acusação, aí chocaram, né? Destruindo-a por completo. A tese da defesa vai ao encontro do depoimento da testemunha, então elas estão em concordância, tá? Afim, isso aqui é importante ter cuidado. Afim separado, a fim de que, a fim de é uma locução prepositiva, a fim de que é uma locução conjuntiva, mas isso aí não precisa, tá? Não precisa vocês saberem desses nomezinhos, não. A intenção é, quando o afim, ele quer dizer quer dizer objetivo, finalidade, aí ele é separado, tá? Afim junto é um adjetivo, quer dizer semelhante. Certo? Então, protocolou a ação a fim de obter os medicamentos necessários ao tratamento. Estou a fim de viajar. Estou a fim dele, a fim dela. Eles têm objetivos afins. Dessa forma, é a única forma que você vai usar afim junto, tá? Aqui não. Vejam. Esse trecho da DPF 347. O Supremo deve propor aos poderes públicos, em síntese, as seguintes medidas: elaboração e implementação de planos de ação sob monitoramento judicial, realização das audiências de custódia, fundamentação das decisões que não aplicarem medidas cautelares, diversão da prisão, a fim de reduzir o número, tá? A gente também vai ver quando é que a gente usa esses sinais de pontuação aqui, tá? Aí a gente tem uma enumeração, a gente usa ponto e vírgula, mas na aula de pontuação vocês vão ver. O mesmo, pelo amor de Deus, isso aqui não é coisa que pode passar na petição de ninguém. O mesmo, ele não serve como pronome substantivo, ele não é um pronome pessoal, você não deve usar isso. Ele não substitui um nome. A gente vai ver na aula de redação as técnicas de coesão. Coesão é o quê? A gente tem a coesão referencial, que a gente vai retomando o que a gente já escreveu, e aí a gente precisa evitar a repetição, e aí existem várias técnicas para evitar essa repetição. É a substituição por sinônimo, a substituição por pronome pessoal, por pronome pessoal oblíquo, a zeugma, né, a elipse, o pronome relativo, o pronome demonstrativo, são várias técnicas. Agora, as pessoas tentam substituir o determinado substantivo por esse o mesmo ou a mesma, né? O réu fugiu, por isso o mesmo foi preso. Isso não existe, ele não serve para isso é horrível, tá? Então, eliminem da petição, pelo amor de Deus. O mesmo não deve ser usado dessa forma. Vejam essa placa, né, que eu sempre uso como exemplo. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo, não, verifique se ele, se este encontra-se neste andar, mas nunca o mesmo. A súmula 237 do STF estabelece que o uso capião pode ser arguído em defesa. Desta forma, os requerentes podem, nesta oportunidade, requerer a este juízo a declaração da prescrição acreditiva em favor dos mesmos. Ele substituiu requerentes por os mesmos. Mas isso está errado, em seu favor, em favor deles, tá? E aí, deles mesmos pode. Tá? Agora, não os mesmos, ok? Posto que esse é outro problema. Deixa eu colocar isso para cá. Esse é outro problema. Posto que não tem valor causal, tá? Ele tem valor concessivo. E aí a gente precisa fazer algumas adaptações, mas jamais valor causal, tá? É uma locução conjuntiva de valor concessivo. Ele tem o mesmo valor de ainda que, mesmo que, embora, tá? E por causa disso, como ele tem esse valor concessivo, o verbo deve vir no subjuntivo, no modo subjuntivo. Posto que fosse tarde, tá? Aqui a gente tem o imperfeito subjuntivo. Ainda que fosse tarde,
Continuamos a conversar. Embora fosse tarde, continuamos a conversar. Esse é o uso do posto que. Vejam esses exemplos aqui que estão errados. Deixa eu ver. Vai, Saulos, vai sim. Eu vou fazer, depois de tudo, um compilado desses slides e vou mandar, tá? As peculiaridades da causa autorizam a antecipação dos efeitos do provimento final do pedido de exclusão do vídeo citado, bem como se abstém de compartilhar o mesmo, ele substitui o vídeo, né? E aí a gente já eliminou isso aqui. Posto que, tá errado, posto que os danos sofridos pela autora poderão ser agravados, tendo em vista as inúmeras possibilidades de compartilhamento proporcionadas pelas redes sociais. É forçoso concluir que, no mínimo, houve excesso por parte dos policiais, posto que, conforme testemunhas, aqui ainda faltou a vírgula, tá? Deveria ter. Isso aqui eu tirei de trecho de peça, tá? Conforme testemunha já havia sido capturado. Aqui tem vírgula porque eu intercalei uma expressão, informação na oração que começa aqui e termina aqui, tá? Agora, esse posto que também não existe, tá? Visto que, uma vez que, sendo que, esse é outro problema que demonstra denuncia a falta de habilidade na coesão. Eu nunca tinha visto isso sendo usado. Vocês viram isso em alguma... Aí eu quero ver se vocês vão se lembrar, né? Quem está mais perto do ensino médio aí no tempo do que eu. Vocês viram alguma vez na vida de vocês essa locução conjuntiva aqui, porque ela vem sendo usada como locução conjuntiva. Essa locução conjuntiva servindo para alguma coisa, tendo valor adversativo, tendo valor aditivo. Relembrem aí, se na época do ensino médio, na época do vestibular, vocês viram, algum professor ensinou isso? Porque eu nunca vi na minha vida. E eu faço a pergunta, não é uma pergunta retórica, não. Eu queria realmente saber se isso foi ensinado uma vez, porque eu acredito que não, eu nunca vi, tá? Eu nunca vi. E, de repente, quando eu começo a ter contato com o meio jurídico, especialmente na fase de concurso, eu comecei a ver isso sendo usado. Mas está errado, tá? Ele não tem, as pessoas estão usando isso como um gancho para tudo. E ele está errado. Não tem valor adversativo, não tem valor aditivo. No máximo, ele pode ter valor causal, e ainda assim, eu prefiro, pela clareza, a bem da clareza, que vocês usem as locuções conjuntivas e as conjunções causais das quais a gente tem conhecimento, né? Sobre as quais a gente tem conhecimento. E não esse sendo o quê? Eliminem isso aqui. O autor solicitou os medicamentos na Secretaria de Saúde. Outro problema aqui é junto a. Eu acho que mais para frente eu trago isso aqui. Solicitou os medicamentos junto à Secretaria de Saúde. Isso não existe. Junto a, nesse lugar aqui, não existe não, tá? Mas vamos para frente. Vamos corrigir primeiro esse sendo o quê? Sendo que não forneceram. Sendo que ele pode ter valor causal, como eu falei, mas ainda assim eu prefiro que vocês usem, né? Sendo objetivos, claros, usem as conjunções que a gente tem. Sendo que a ação foi julgada improcedente, a autora recorreu. Uma vez que ela foi julgada improcedente, a autora recorreu, tá? Outra construção agramatical. A autora trabalhava 8 horas, sendo que uma era de almoço. A autora trabalhava 8 horas, uma das quais era de almoço. Tá? Não usem isso aqui, não. Ok? Vejam, aqui, os gramáticos mais castiços, eles ensinam que o certo é domiciliado em. Agora, por causa do largo uso que se faz, se aceita, tá? E aí vocês vão decidir se vocês querem fazer o certo ou apenas o aceitável. É residente domiciliada na, tá? Agora, os puristas preferem a preposição em. Mas Celso Luft considera também correta a preposição a. Tá? Onde, esse é outro problema, e aqui não tem como negociar com esse onde. E aí eu digo, se a petição de vocês estiver limpa, ainda que ela esteja limpa, isso aqui vai manchar tudo. Onde só deve ser usado para retomar lugar físico, tá? Isso aqui não existe não, ó. Onde, e aí é que tá o problema.
as pessoas precisam aprender a usar os pronomes relativos. O qual, a qual, os quais, as quais, cujo, quem, quando, tá? Onde. A gente precisa aprender a usar esses pronomes relativos, a usar a regência com o pronome relativo, a gente também vai ter aula sobre isso, tá? Então, onde só serve para retomar lugar físico, tá? O depoimento onde a testemunha afirma, não. O depoimento no qual a testemunha afirma. A testemunha afirma no depoimento, tá? No qual. Ainda mais quando se trata de uma demanda trabalhista, onde... Não, isso aqui não é um lugar, tá? Ainda mais quando se trata de uma demanda trabalhista, na qual, tá? Faltou aqui. Na qual. Ou em que, tá? Em que se discute, certo? E não obstante também não existe, ok? O certo é não obstante, certo? Não obstante, nada obstante, mas nunca inobstante. Agora, posto, e aí tem muita dúvida quanto a isso. Posto isso, isso, posto, isto ou isso. A gente vai ver essa regrinha dos pronomes demonstrativos, isso, esse, essa, quando virmos a parte de pronome demonstrativo. Lírio, mas está errado. Quando a gente vir pronome demonstrativo, tá? Acho tão lindo e não aparece muito nas peças. Não seria o mais grave, não, mas ele não tem registro. Ele não tem registro na língua portuguesa, se você procurar no Volpe. E aí eu digo a vocês, esse não seria um erro que ia macular a petição inteira, não. Né? Mas enfim, ele não tem registro no Volpe. Aí eu tinha que falar para vocês isso no começo da aula. Quando vocês quiserem conferir alguma palavra, vocês vão no Volpe, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Ele é o responsável por compilar todas as nossas palavras existentes. E lá não existe o inobstante. Aí sim, como eu estava falando, o isso, posto, isso, quando é que a gente vai usar? Aqui tem duas questões, né? Se você vai usar isso ou isto, e onde é que ele vai ficar? Se ele vem antes, se ele vem depois. Primeiro, quando a gente estudar o pronome demonstrativo, isso vai ficar bem mais claro. Mas, na coesão, a gente usa o pronome demonstrativo esse e isso, essa, para substituir algo que já foi dito anteriormente, tá? Eu não gosto disso, daquilo, e eu quero que se faça assim. A verdade é essa. Essa retoma tudo isso que eu disse anteriormente, entendeu? Então, quando eu coloco isso posto ou posto isso no final da petição, eu estou retomando tudo o que eu disse anteriormente, tá? Agora, quando eu vou antecipar o que eu vou dizer, por isso que a gente chama esse isso, que retoma tudo que veio anteriormente, de termo anafórico, que ele retoma o que foi dito anteriormente. Agora, quando eu vou antecipar, eu digo, a verdade é esta, não gosto disso, eu quero fazer assim. Ela introduz, tá? Com o ST, ele introduz algo que ainda vai ser dito. Tá? Essa é a posição dos pronomes demonstrativos no texto. Ainda tem a posição dele de acordo com o tempo e de acordo com a proximidade, o espaço. Bom, esclarecido isso, a gente já sabe agora que lá no final, quando a gente vai retomar alguma coisa que já foi dita anteriormente, a gente usa isso. Agora, ele vem isso posto ou posto isso. Nas estruturas com o particípio, a gente geralmente começa com o verbo, né? Chegada a hora, você vai saber. A gente coloca o verbo no particípio antes. Então, é posto, isso é o ideal, tá? Mas isso também não é muito grave, não. Mas é só para vocês saberem como colocar, como organizar essa questão. Vamos lá. A gente usa muito o através para qualquer coisa, né? Vai interpor, vem por meio, vem através do defensor público. Não, vem por meio de, mediante. Agora, através de significa
alguma coisa que atravessa, né? Ele viu através da janela, ele entrou através da janela, alguma coisinha, é através, tá? O ideal, quando a gente está adiante, quando a gente quer usar um advérbio, um adjunto adverbial de meio, de instrumento, a gente deve preferir essas outras formas, né? Mediante, por meio de, ou de, né? Deduz-se através dos argumentos, não, deduz-se dos argumentos, até pela concisão, a gente deve preferir essa segunda forma. Provou através de testemunha, não, provou por meio de testemunha. A nível de, gente, a nível de é horrível, né? O estudo do direito internacional, a nível de, o estudo do direito no âmbito internacional, porque a nível de quer dizer o domínio, né, da matéria. O estudo do direito no âmbito internacional ou o estudo do direito internacional. Tá? Tudo em prol da concisão. Prefira em, no, na área, na esfera, no âmbito. Ao nível de quer dizer mesma altura. Recife está ao nível do mar. Agora aqui tem a ressalva, né? A nível de pode excluir do vocabulário, mas a título de, por exemplo, pediu alimentos, pediu 50% do salário do outro a título de pensão alimentícia. A título de, ok, certo? Outra coisa que eu tenho visto, no sentido de, e isso só vem no direito, sendo usado como finalidade, né, para introduzir uma finalidade. Mas aí não, você deve preferir as conjunções finais. Ele ajuizou a presente-ação no sentido de obter medicamentos necessários ao tratamento da saúde. Não, para obter os medicamentos, né? A expressão no sentido de, ela só deve ser usada para direção. Viajei de Paulo Afonso no sentido de Recife. Ou de significado. Quando você vai traduzir alguma coisa, dizendo, essa palavra foi usada no sentido de alguma coisa, né? Mas para você traduzir o significado, mas não no sentido de finalidade, tá? Como eu usei agora no sentido de finalidade, não. Nesse sentido, sim. Só que aí a gente usa nesse sentido, Marcos, quando a gente, ou Salos, né? Quando a gente traz alguma coisa, explica, aí vai trazer a nossa conclusão, né? Nesse sentido, introduz o que você, a ligação entre o que você quer e o que você estava explicando, né? Mas não no sentido de finalidade. Isso. Nesse sentido, de acordo com o que você disse anteriormente, tá? A princípio e em princípio. A princípio, para não confundir, né? A princípio quer dizer inicialmente, a princípio, no começo, declarou-se inocente. Em princípio quer dizer em tese. Tá? Em princípio, todos devem ser considerados inocentes, segundo o artigo 5º, inciso tal, da Constituição. Tá? Se quer ou nem se quer. Se quer quer dizer ao menos, pelo menos. Então, vocês vejam aqui que o se quer não tem valor negativo. Para a gente atribuir valor negativo ao se quer, a gente precisa de uma palavra negativa. Assim, a gente tem que usar a expressão não, nem, tá? Fiz todo o trabalho e ele sequer agradeceu. Isso está errado. Fiz todo o trabalho e ele nem sequer agradeceu, tá? Ateodi é outra expressão problemática. Ateodi não existe, tá? Veja, a verba trabalhista deve ser paga ateor do artigo tal. Não. Segundo a inteligência do artigo tal, em consonância com o artigo tal, conforme o artigo tal, em conformidade com o artigo tal, consoante o artigo tal, por força do artigo tal, mas nunca ateodi. Nunca ateodi, tá? Eu acho que aqui, esse problema aqui, não vejo muito acontecer. Eu vejo outro problema acontecer com ele e eu vou explicar. Haja vista é a forma correta, tá? Ela fica invariável. E essas outras formas aqui, haja vista ao fato, haja vista do fato, hajam vista os fatos, elas são consideradas corretas, mas não vamos
criar problema com isso, não. Vamos usar a forma invariável, que aí não tem erro, ninguém se complica. Tá? A forma invariável, haja vista. O problema é que eu vejo as pessoas querendo usar haja vista e colocarem uma oração depois disso. Eu não tenho nem exemplo aqui. Coloca uma oração depois. E depois de haja vista, o ideal é que você coloque um substantivo, tá? Haja vista que pronunciar o réu nessa situação não. Haja vista que a pronúncia do réu nessa situação, aí você coloca, né, substantiva, qualquer coisa que você queira dizer depois desse haja vista, tá? À medida que e na medida em que. À medida que é a única forma correta da locução, da locução de proporção, tá? À medida que se aproximava a hora dos debates no júri, o réu ficava tenso. À medida em que não existe, tá? É essa aqui a locução conjuntiva de proporção. Já a expressão na medida em que tem valor causal, tá? Na medida em que era tarde, precisei ir embora, certo? Em vez de ou ao invés de. Em vez de quer dizer no lugar e ao invés de quer dizer ao contrário. Quando vocês não tiverem certeza se uma coisa é o contrário da outra, ele subiu ao invés de descer. Uma é uma coisa contrária da outra. Se não for, se não tiver essa relação de oposição, usem em vez de, porque é uma expressão mais ampla e é melhor colocá-la no lugar de ao invés de, se você não tem certeza se é oposição, de fato, tá? O MP, ao invés de oferecer denúncia, pediu arquivamento. Tá? Em face de e contra. Gente, na petição ali, quando a gente vai trazer a parte contrária, vem propor ação de divórcio em face de não, contra, em desfavor, tá? Mas nunca em face de. Aqui tem os exemplos, eu tirei lá do Gramaticalhas, né, eu acho. Vários exemplos do CPC. A ação do proprietário de prédio contra... deixa eu voltar isso aqui. Toda e qualquer ação contra a fazenda, né? E não em face da fazenda. Não tem nenhum exemplo com em face de, tá? Terá o mandante contra este ação, tá? Agora vamos para esses verbos aqui, o uso deles. Ajuizar a ação. Impetrar habeas corpus, impetrar habeas datas, impetrar mandado de segurança. Tá? O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado. A gente interpõe recurso. Tá? A gente opõe embargos. A gente opõe contestação e propõe ação. Tá? Opor contestação na execução por quantia certa contra a fazenda, saciar a devedora para opor embargos. O devedor poderá opor-se à execução por meio de embargos, tá? E propõe ação. Opor contestação, tá? Restou provado. Esse é outro probleminha aqui. O restar, ele não deve ser usado como verbo de ligação, tá? Ele não serve para isso, não. Não restam dúvidas, aí ok, porque não sobram dúvidas, mas restar aprovado, restar demonstrado, restou prejudicado, não. Ficou prejudicado, foi prejudicado, está prejudicado, está aprovado. Não é passiva de controle por qualquer outra espécie de processo, resta configurado o cabimento da apreciação. Não, tá? Fica configurado, está configurado o cabimento. Conforme estou provado, não. Conforme ficou provado, conforme foi provado. Resta claro, portanto, não. Está claro, portanto. Contra-razões, contra-razoar. Hoje a gente ainda vai ver isso, porque eu vou falar do hífen, do emprego do hífen, com o prefixo. Tá? Quando a gente tem letras iguais, o acordo nesse caso, ele conseguiu simplificar a língua. Tá? Quando a gente tem letras iguais, a gente precisa colocar o hífen. Quando as letras são diferentes, a gente junta tudo. Diante de R
ou S, a gente duplica o R e o S. Tá? Então, aqui, contra razões, porque isso é assim, a gente tem essas duas palavras que formam uma só. Aí a gente junta, tá? E aí junta colocando hífen ou sem hífen. Como a primeira termina com A e a segunda começa com R, a gente duplica o R e junta tudo, tá? E contra arrazoar, a gente tem a palavra terminando, né, o prefixo terminando com a mesma letra com a qual começa o segundo elemento do composto. Então, a gente separa por hífen, tá? E aqui eu explico. Emprega-se o hífen como prefixo em 2 casos. Quando o segundo elemento começa por H, quando o segundo elemento se inicia por vogal idêntica, né? Por isso, contra, arrazoar. No entanto, quando o primeiro elemento terminar com R ou S, a gente dobra as consoantes, contra razões, tá? Nada a ver ou nada a ver. É uma correçãozinha que eu precisava fazer. Tudo a ver, nada a ver, dessa forma aqui, são os módulos corretos, certo? E aqui, perante o exposto, ante o exposto, em face do exposto, aqui é como uma causa, né? Em face do exposto, em face ao exposto, em face ao, né? Diante do exposto. Agora, perante ao não, ante ao não, porque aqui a gente já tem a preposição e a gente não pode colocar essa outra preposição aqui, tá? Se a gente já tem essa ante, não precisa dessa daqui, tá? Eu acho que no ensino médio, ensino fundamental, a gente viu todas as preposições essenciais, quais são, né? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, e, em, para, perante, por, sem, sob, trás. E aí, diante dessas preposições, a gente não coloca outra, porque não tem nenhum sentido, né? A preposição, ela, semanticamente, ela tem um valor. E a gente já expressa esse valor numa só. A única preposição, e a gente vai ver em crase, que admite outra preposição do lado dela, é o até, só. As demais não. Face ao exposto, não é face ao exposto, né? Em face ao exposto, tá? Face às razões, não. Isso aqui é galicismo, estrangeirismo, que não encontra correspondente na nossa língua. Então, em face ao exposto, em face ao exposto, aí são expressões corretas. Anexo ou em anexo. Vamos lá. Temos 3 formas nominais de verbo. O partícipio, o infinitivo e o gerúndio. Cada uma dessas formas, elas assumem uma função na nossa língua. O gerúndio, ele geralmente pode vir como advérbio, com valor de advérbio. Vejam, ele chegou correndo, é o modo como ele chegou. Tá? O gerúndio pode assumir essa forma. O infinitivo, ele pode assumir a função de um substantivo. Por exemplo, o escrever é difícil. Aí eu nominalizei, eu substantivei o verbo, quando eu coloquei esse determinante. Determinante é o quê? Um artigo, um pronome. Aí eu coloquei um artigo antes. O escrever é difícil. Aí eu nominalizei. Esse infinitivo virou um substantivo. E o partícipio, ele vira um adjetivo. Tá? E como adjetivo, ele precisa... O adjetivo é uma palavra variável. Quando a gente estuda morfologia, a gente vê que o adjetivo é uma palavra variável. Então, ele varia, ele concorda com o termo ao qual ele se refere. Tá? Por isso, anexo é um partícipio irregular, né? O partícipio regular é aquele que termina em ado, ido, tá? O irregular é esse mais curtinho. Então, anexo é um partícipio irregular, funciona como adjetivo, então ele deve concordar com o termo ao qual ele se refere. As petições anexas, os documentos anexos, tá? E o verbo, consequentemente, vai variar também, tá? Quando a gente usa essa locução adverbial em anexo, a gente transformou um partícipio em locução adverbial. O mais correto, né, do português castiço, é usar anexo como adjetivo, sem esse em aí, tá? Mas já se aceita esse em anexo, ok? Eu prefiro usar esse seguem as petições anexas, seguem anexas às petições, seguem anexas às petições.
nunca segue anexo às petições. Aqui, se você quiser manter isso aqui, né, invariável, seguem as petições em anexo, tá? Agora, aqui é o ideal para mim, certo? Seguem anexos, os documentos seguem anexos às petições. Pode colocar entre vírgulas, Mônica. Quando a gente for ver pontuação, eu vou explicar mais isso, tá? O em anexo você pode colocar entre vírgula. O anexo às petições, não, tá? Mas o em anexo pode colocar, porque aí a gente tem uma locução adverbial, um adjunto adverbial deslocado, intercalado. Então, eu preciso isolar esse elemento por vírgula, antes e depois. Mas ele é curto, né? A gente só tem 2 elementos. Então, essa vírgula aí é facultativa, tá? Agora, se eu colocar uma antes, eu tenho que colocar depois. Só são facultativas as 2 juntas, tá? Mas ela é facultativa. Se eu quiser, eu também posso não colocar, certo? Esses verbos aqui, improvido, improver, desprover, desprovido. As formas dicionarizadas são essas aqui, tá? Improver, improvimento e improvido não existem. Os recursos foram improvidos, o recurso foi improvido, isso não existe, foi desprovido. Desprover é recusar provimento. Agora aqui é muito importante isso aqui, essa questão aqui causa muito problema e esse erro é crasso, é feio, tá? Bom, esse a aqui é do verbo haver, a gente usa no tempo passado, né? Não o via há 8 anos, não o via, a minha posse foi há 4 anos, ou no sentido de existir. Há muitos processos naquela vara, tá? Isso aqui é um verbo impessoal, ele não tem sujeito, certo? Por isso ele não concorda, porque quem manda no verbo na concordância verbal é o sujeito. Não tendo, ele não tem que concordar, certo? Ele é impessoal. Por isso, se eu tiver diante de uma locução verbal é a formação de um verbo, uma estrutura com mais de um verbo que significa um só. Se eu digo, deve haver 4 anos da minha posse, né? Vai ser deve haver, porque a impessoalidade do verbo haver, porque é usado de tempo, para tempo passado, decorrido, a impessoalidade dele, do verbo principal, é transmitida para o verbo auxiliar, porque numa locução verbal, a gente tem o verbo auxiliar e o principal. O auxiliar é quem sempre trabalha, é quem é conjugado, tá? E o principal, ele fica invariável. Então, e o principal é quem carrega a significação da coisa, tá? Então, deve haver. O principal, ele é impessoal, então eu tenho que transmitir a impessoalidade para esse aqui, ele não vai variar. Deve haver 4 anos que não falo com ele, por exemplo. Ok? Esse a aqui é preposição, a ideia de futuro. Daqui a 3 dias entre de férias. Distância. Paulo Afonso fica a cerca também é outra questão que pode ser corrigida aqui. E aí ele seria separado. Fica a 447 quilômetros de Recife. Aqui é uma preposição, tá? E não tem cravo, porque aí só tem a preposição. E aí, protocolar ou protocolizar? Tanto faz, as 2 formas são corretas. Esse é outro erro que me mata. Presente no indicativo ou infinitivo. Ele dá muitas bolas fora. Ele dá muitas bolas fora. Ele dá ou ele dar. Eu boto acento, boto R. Isso quer dizer, o presente indicativo ou o infinitivo. O infinitivo é essa forma seca, crua, nua do verbo. Tá? Ele, na essência, é o nome do verbo. O presente indicativo já é ele flexionado no tempo presente. Tá? Eu sugiro que vocês troquem por outro verbo, como jogar. Porque jogar, a pronúncia é diferente. Né? Ele joga, eu vou jogar. Joga e jogar. Joga e jogar. Aí eu tenho a diferença. Mas, vocês troquem aí, mas o certo é, presente indicativo é esse, dá com acento, né? É ele conjugado, infinitivo é ele na forma crua, terminando com R, né? Aquelas terminações ar,
é ir, tá? Ir. E, geralmente, só vai aparecer esse infinitivo numa oração assim quando ele for o verbo principal, quando ele estiver numa locução verbal, tá? A professora sempre fala, aí aqui eu tenho o presente indicativo. E por isso é importante o estudo do verbo e dos modos na conjugação, né? O indicativo quer dizer o quê? Uma certeza, uma rotina, um acontecimento no presente, verdadeiro, uma rotina, uma verdade absoluta, um fato histórico, por exemplo, nasce em 1800 e alguma coisa, Machado de Assis. É um passado, mas é um fato histórico, né? Então, eu posso usar dessa forma. E aqui é a mesma coisa, a professora sempre fala, aqui é uma rotina, né? Sempre fala da importância dos conectivos. Ele está conjugado no presente, no modo indicativo. Agora aqui, hoje a professora vai falar, eu tenho uma locução verbal, tá? O verbo auxiliar, conjugado, e o verbo principal no infinitivo, tá? Queísmo, esse é o outro problema. A gente vai trabalhar as formas de coesão de texto. E o queísmo, ele demonstra essa repetição exacerbada do que? Demonstra a falta de domínio das técnicas de coesão. Existem várias formas de escrever um texto que você precisa eliminar essa repetição do que? Claro que você vai usar o que? Ele existe, é uma palavra existente, é um pronome relativo, é uma conjunção integrante, então você vai precisar usar. Mas existem outras formas e você precisa ter domínio dessas outras formas e dispô-las, usá-las no texto, né? Vício, linguagem, razão da repetição exagerada do quê? Conforme a declaração de pobreza, que ora se anexa. Para que isso, gente? Conforme a declaração de pobreza, anexa. Tá? Isso aqui é aquela vontade de prolongar o texto, né? De deixar ele mais complicado, mais erudito. Então, ele tem que ser mais simples, né? A parte autora é uma empresa que tem como atividade fim... Não, a parte autora é uma empresa cuja atividade fim... Aqui eu tenho uma ideia de posse, né? A atividade fim da empresa, cuja atividade fim... Tá? Vamos ver aqui essa correção. Desde o início de 2016, aqui faltou uma vírgula, eu corrijo embaixo. Desde o início de 2016, a empresa contrata os serviços da Nextel, hora requerida, que ele fornecia os serviços de telefonia necessários, mantendo 104 linhas telefônicas para atender a demanda da empresa, seja de seus funcionários que atuam, quanto aos motoristas que viajam. Aqui tem outro problema, né, de paralelismo. Quando a gente usa seja, ele tem que vir em parzinho, seja. Tá? Desde o início de 2016, a empresa contrata a Nextel para o fornecimento de serviços de telefonia. Ponto. Mantém 104 linhas telefônicas para atender a demanda da empresa, seja de funcionários atuantes, eu coloquei atuante e não que atuam. Aqui eu tenho uma oração adjetiva, né? Deixa eu ver aqui. Boa tarde. Aqui eu tenho uma oração adjetiva iniciada por esse pronome relativo, então ela funciona como adjetivo. Eu posso substituir esse verbo aqui da oração adjetiva pelo atuante, né? Seja de funcionários atuantes em Porto Ferreira, seja dos motoristas viajantes, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Não era isso, né? Tá. Vamos lá. Assertivo. Assertivo não é certeiro, enfático, né? Ele foi bastante assertivo na fala dele. Asserção é uma afirmação. Quando ele é assertivo, ele está apenas fazendo uma afirmação, tá? Latente ou patente. Esse é outro problema que precisa ser enfrentado, porque é um erro recorrente nas petições. Latente é o contrário de evidente. É não evidente, escondido, oculto, subentendido. E aqui chamando a atenção para a parte do hífen, né? Quando a gente coloca o não antes, não precisa de hífen, não fumante, não governamental. Antes colocava-se muito, mas hoje não, com a reforma ortográfica não. Não evidente, escondido, oculto, subentendido, né? É o que está ainda escondido, oculto. E patente aqui é evidente, claro, indiscutível,
certo? É patente, que a maioria dos advogados já conhece o significado da palavra latente. Por si só. Aqui só funciona como adjetivo, então ele deve concordar com o termo ao qual ele se refere. Aqui, ó, os documentos por si só comprovam o que foi dito. Não. Os documentos por si sóis comprovam o que foi dito. Vou ter que correr um pouquinho, porque ainda tem muita coisa para ver. Como se faz a abreviatura de atenciosamente? Não é ATT, é at.te, tá? Ao finalizar o e-mail, o certo é isso aqui. De toda forma, o ideal é que escreva por extenso toda, sem abreviação, tá? Outro problema aqui, grave. Não há sujeito preposicionado. Não há, tá? Esse erro aqui é demais em peça. Em virtude da secretaria não ter fornecido os medicamentos à autora de isolação. Qual é o sujeito de fornecer aqui? Quem é que não forneceu? A Secretaria de Saúde. Então, a Secretaria de Saúde é o sujeito disso aqui. Então, ela não pode vir preposicionada. Tá? Eu não digo, apesar de eu ter chorado muito, né? Apesar de eu não, apesar de eu. Tá? Então, apesar de a Secretaria. Apesar de a Secretaria de Saúde não ter fornecido os medicamentos, a autora de isolação. Apesar dele ter aceitado o acordo, a autora de isolação não. Apesar de ele ter aceitado o acordo. Apesar da prova ter sido fácil, não. Apesar de a prova ter sido fácil, não passei. Tá? Ai, vamos lá para a ocorrência da crase. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Bom, gente, são duas as justificativas de ocorrência da crase. A crase é um fenômeno, é preciso que se diga isso logo. A crase é o fenômeno, tá, da contração, certo? Ela não é o acento grave, certo? O acento grave é que sinaliza a ocorrência da crase, tá? Mas a crase é a contração. E a gente tem dois motivos para colocar esse acento, tá? Bom, é a contração, é esse fenômeno fonético da contração de um A com outro A, do A preposição com o A artigo definido feminino, né? O A do pronome relativo a qual, as quais, ou o A do pronome demonstrativo aquele, aquela, tá? Quando a gente contrai com a preposição a, e aí é o verbo que pede a preposição a, aí a gente precisa sinalizar a ocorrência dessa contração com o acento grave. A outra ocorrência de uso desse acento grave são as locuções femininas, locuções adjetivas, locuções adverbiais, locuções conjuntivas, tá? Locuções adverbiais, à tarde, à noite, à toa, às vezes, né? A locução conjuntiva, à proporção que, à medida que, certo? E são só femininas, são locuções cujo núcleo é uma palavra feminina, tá? É uma palavra feminina. Então, a pé não tem, a jato não tem, a tiro, certo? Agora, a bala tem, a vista tem, pagou à vista. Agora, vai pagar a prazo? Não tem, porque é uma palavra masculina, certo? Essa é a regra geral e salva de tudo. Qualquer outra coisa que eu vá falar vai decorrer disso aí. E a gente só precisa raciocinar. Eu vou falar as especificidades disso aqui, mas a gente não vixe crase. Tão fácil. Com isso aqui que eu falei, resolve tudo. O resto eu vou falar, eu vou especificar, a gente vai ver exemplo, mas tudo decorre disso aqui. E com isso você resolve a sua vida. Vejam, aqui eu falei, né? 2 são os motivos do emprego do acento grave, tá? Vejam, respondi a questionamentos. Aqui eu tenho uma palavra masculina no plural. Então, eu aqui só tenho a preposição a, tá? Eu não tenho a contração. Respondi aos questionamentos. Aqui eu só tenho a preposição a, e isso aqui está no sentido genérico, né? Respondi a questionamentos, vários questionamentos. Respondi aos questionamentos dos alunos. Aqui eu estou determinando, tá? Por meio desse artigo definido, masculino. E aqui, com a preposição que o verbo pediu. Então, aos questionamentos.
Respondi a vários. Aqui eu tenho um pronome indefinido, vários. Tá? E o pronome indefinido tem uma ideia contrária do pronome do artigo definido, a. Aí tem vários motivos. Aqui eu tenho um artigo, eu tenho um pronome indefinido, tenho palavra masculina no plural, então aqui só tem realmente a preposição. Respondi a inúmeras perguntas. Apesar de, aqui inúmeras novamente, é um adjetivo que está indefinindo, né, as perguntas, um pronome indefinido, adjetivo, que vem do lado do substantivo, tá? Nona, rapidinho, não está aparecendo sua apresentação. Você que tirou ou Eita. saiu, você não está percebendo? Não, eu tirei e voltei a... Deixa eu colocar aqui. Pronto. Respondi a inúmeras perguntas dos alunos. Aqui, inúmeros, um pronome indefinido. Estão vendo agora? Agora sim. Joia. Pronome indefinido adjetivo, que está do lado do substantivo, tá? E eles aqui está no sentido genérico, ele não está determinado. Então, se ele não está determinado, não tem artigo definido, porque o artigo definido, ele determina, tá? Aqui só tem a preposição. Agora sim, respondi às perguntas dos alunos. Eles fizeram tantas perguntas, as perguntas estão determinadas, e aqui eu coloquei um A com outro A, tá? Agora aqui no plural. Então, as perguntas, certo? Respondi aquele questionamento. Aí aqui eu tenho o A, respondi A, e vi aquele questionamento. Então, a mais aquele, eu coloco a crase no pronome demonstrativo. Respondi aquela pergunta. Aquele e aquela levam o acento grave, tá? Leila, vou disponibilizar isso. Depois eu vou fazer o compilado de todos esse material, tá? Aí vou dar em forma de apostila. Vejam, aqui eu explico. A contração da preposição a com outro a. Pode ser um artigo definido a. Um artigo definido a no feminino, as. Pronome demonstrativo, preposição com aquele, aquela, aquilo. Isso aqui não existe. Aquilo. E o pronome relativo a qual, as quais. Tá? A regra é palavra feminina, né? Aquele, aquilo. É que a crase não ocorre diante dessas palavras. A crase ocorre nessas palavras, tá? Os estagiários entregaram as petições às defensoras. Aqui a gente pode substituir por defensores. E a gente vê que tem a preposição a com o artigo a. Se eu substituo por defensores, eu vou dizer as petições aos defensores. Aí eu vejo a preposição a com o artigo definido masculino, os, né? Aí aqui é a mesma coisa, vai ter a mais as. Eu também posso substituir por outra preposição. Entregou as petições para as defensoras. Aí eu vejo a preposição para e vejo o artigo definido feminino no plural, as, tá? Devido à ocorrência de falta grave, aqui eu tenho essa estrutura devido a, tá? E aqui a palavra feminina. Então, devido à ocorrência, eu preciso sinalizar a ocorrência da crase. Devido à ocorrência de falta grave, abriu-se um processo administrativo disciplinar. Isso é prejudicial à saúde. Aí eu poderia substituir por outra preposição. Para a saúde. Ou se tivesse uma palavra masculina depois, seria ao, né? Então, prejudicial à saúde. A mais a. Eles se posicionaram favoravelmente à aprovação da lei. Para a aprovação da lei. Dediquei-me muito àquele trabalho. Dediquei-me muito a aquele trabalho. Esta é a lei a qual todos devem obedecer, tá? Aí aqui a gente vai ver em regência com pronome relativo. Regência é o quê? Esse verbo aqui, a gente tem duas orações aqui, e aqui devem obedecer, tá? O verbo principal é esse, obedecer. Esse verbo aqui, obedecer, pede a preposição, né? Essa é a lei, todos devem obedecer a essa lei. Isso ficaria assim, mas essa é uma redação muito infantil.
Eu não posso repetir. Então, eu substituo por pronome relativo. Só que esse verbo pediu a preposição. Então, essa preposição que esse verbo pediu, ela vem para junto do pronome relativo. Então, a qual todos devem obedecer, tá? Porque esse verbo aqui pediu. Eles procederam imediatamente. Opa! Tem alguém querendo falar? Bom, vamos lá. Eles procederam imediatamente à abertura. Proceder a, tá? Esse verbo pede a preposição a. Procederam à abertura. A abertura, porque a abertura é uma palavra feminina, está determinada, a gente coloca o artigo definido que está contraído com a preposição do verbo proceder. Nem mesmo o hermético universo do direito resistiu a, você resiste a alguma coisa, o verbo pediu a preposição a. E aqui tem uma palavra feminina que pede o artigo feminino no plural antes, então, as, tá? Aí aqui a gente tem um exemplo na lei, né? O direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Artigo 5º da Constituição. Agora vejam aqui. Ele faz tudo, a das locuções, é o caso das locuções, né? Agora, ele faz tudo a pé, não tem, porque pé é uma palavra masculina. A prova não pode ser feita a lápis. Lápis é uma palavra masculina. Compro castanha a granel. Granel é uma palavra masculina. Ele viajou a contragosto, palavra masculina. Notícia ruim vem a galope, palavra masculina. Fiquei caminhando a esmo, palavra masculina. Os náufragos foram resgatados e colocados a salvo, palavra masculina. E a prazo, tá? Palavra masculina. Certo? Caso das locuções femininas, a mais substantivo feminino no singular. À noite, à tarde, à vontade, às vezes, à vista, à espera de, à maneira de, à medida que, à proporção que, tá? Vejam, ele é como se fosse um acento diferencial, para evitar essa confusão. Eu digo, ele puxou a mãe. Quando eu digo ele puxou a mãe é o objeto, é quem está sofrendo, é o objeto do verbo puxar. É quem está sofrendo essa ação, né? Por esse agente, esse sujeito. Agora, se eu digo ele puxou a mãe, ele se parece com a mãe, tem outro sentido. Por isso que a gente diz que esse é um acento diferencial. Eles bateram a porta, tem um significado diferente de bater a porta. Salto à distância, tá? Então, observações importantes. Antes de palavra masculina, se tiver uma palavra ou uma locução feminina subentendida antes, como nesses casos aqui, aí haverá crase. Veja, precisei ir a Getúlio Vargas. O verbo aí pediu, né? Quem vai a algum lugar. Pedir precisei ir a... Só que Getúlio Vargas é uma avenida aqui. Então, precisei ir à Avenida Getúlio Vargas. Essa palavra está subentendida, tá? Então, eu coloco a crase, apesar de Getúlio Vargas ser a palavra no masculino. Salto a Luís XV. Aí eu tenho a locução feminina, a moda de Luís XV é subentendida. Então, eu coloco o acento grave. Antes das horas marcadas e exatas, a crase é obrigatória. O fato ocorreu às 10 horas. Ele só dormiu à meia-noite. Chegaremos a 1h da tarde. A aula começou às 19 horas. No entanto, diante de outras preposições como após, entre, desde, para, não há crase, tá? Eu pensei que a aula começasse às 18 horas, mas começa após. Aí aqui após eu tenho uma preposição. Então, eu não coloco a preposição a depois. Entraremos numa reunião entre as 8 e as 9. Entre já é uma preposição, eu não coloco outra preposição, logo não tem crase. Aqui só tem o artigo feminino. Se só tem o artigo feminino, não tem contração. Estou aqui desde, aqui eu tenho uma preposição, desde as 20 horas. Aqui eu não coloco acento grave, porque aqui só tem o artigo feminino, tá? Porque a preposição está aqui. Não existe contração entre essas duas aqui, não. Sim, cuidado com o paralelismo, tá? Se você colocar o artigo definido no começo, você vai colocar antes de cada termo. Se você não colocar antes do primeiro, você não coloca antes do segundo. Vejam, a aula será de
19 a 22 horas. Aqui eu só tenho a preposição de. Então, aqui eu só tenho a preposição a. De 19 horas a 22 horas. Agora, aqui eu coloquei das 19 horas. Então, aqui eu também tenho que colocar a preposição mais artigo do mesmo jeito que aqui, para respeitar o paralelismo, tá? Das formas. Agora, a crase é facultativa quando a gente só tiver essa presença aqui de um ou de outro, né? Diante dos pronomes possessivos femininos no singular. A crase é facultativa, por exemplo, ele precisou iniciar o tratamento devido à sua doença. E por que isso é facultativo? Vejam, quando eu coloco um pronome possessivo, ele já é um determinante, né? Eu posso falar tanto minha bolsa, como eu posso falar a minha bolsa. Eu posso colocar o artigo definido feminino antes do pronome possessivo. Eu posso? E posso colocar sem. E posso falar sem ele, né? Então, eu posso deixar aqui devido a só a preposição, e aí eu não vou ter crase, mas eu posso dizer a também, devido à preposição, mais a sua doença, com o artigo definido. Por isso que é facultativo, porque nesse caso, ou eu posso deixar um só, e aí não vai ter contração, ou eu posso colocar os dois, e aí vai ter a contração, e eu vou sinalizar com a crase, tá? Sua eficácia é atribuída à sua fatalidade, e não à sua intensidade visível, tá? Aqui também é facultativo, eu poderia colocar os dois, e aí tenham a ocorrência da crase, e poderia não colocar, tá? Porque aí o artigo é facultativo. Se o pronome possessivo estiver no plural, aí não. Aí só haverá duas possibilidades de redação. Vejam, lembra que eu falei que o sentido de existir haverá impessoal? Então, não é haverão duas possibilidades, é haverá duas possibilidades. Duas possibilidades de redação. Ninguém se referiu a nossas irmãs. Aí aqui eu só coloco a preposição, tá? Diante do pronome possessivo, que eu posso falar só nossas irmãs, né? Eu não preciso do artigo definido feminino. Mas aqui eu decidi colocar, além da preposição, o artigo definido. Referiu as nossas irmãs, tá? Aí as opções são essas aqui. O outro professor não entregou as notas a nossas alunas. Anota as nossas alunas. Eu posso deixar só a preposição ou posso colocar a preposição com o artigo definido feminino no plural. Certo? Se o pronome possessivo estiver no lugar do substantivo, isso é, se ele se referir a um substantivo elíptico, é a mesma coisa da palavra feminina subentendida. Aí a crase é obrigatória. Eu omiti uma palavra que ela foi já mencionada anteriormente, eu não preciso repetir. Ele não se referiu à tua prova, e sim à minha. Tá? Aqui é facultativo porque eu tenho um pronome possessivo, tá? E sim a minha, eu tenho uma palavra subentendida aqui, a minha prova, tá? Já se posicionaram favoravelmente em relação à tua proposta, que eu tenho a opção, porque eu tenho um pronome possessivo. Mas aqui a crase é obrigatória porque eu tenho uma palavra subentendida, tá? Como eu falei antes, né? O até é a única preposição que admite a preposição a diante dela. A gente não usa muito não, mas Saramago só usa assim, o até com a preposição a junto. Então, ele sempre coloca esse acento grave. Eu posso falar, ele foi até o meio do caminho, ou então até ao meio do caminho. Ou até a metade do caminho, né? Vá até aquele posto de saúde e tome vacina. Eu posso falar isso, porque aqui eu posso colocar só essa preposição até, ou eu posso colocar a preposição a junto desse até e ter que fazer essa contração aqui. Tá? Se já houver outra preposição, não ocorrerá a crase, só o até admite isso. Tá? Por isso que é ante o exposto e não ante ao exposto.
certo? Isso aqui não existe, isso é contra a moral e os bons costumes. Isso aqui é contra a moral, só o artigo definido, não tem preposição aqui, porque contra já é uma preposição, tá? Aí aqui está a forma corrigida. Outro caso de crase facultativa, antinomes próprios femininos. Por quê? O artigo definido é facultativo, mas é o seguinte, na Bahia, eu acho que vocês não colocam o artigo definido, né? Quando vocês falam, vai ter aula da Bruna, né? Vai ter aula de Bruna. Mas Sul, Sudeste e outros lugares do Brasil, as pessoas costumam usar o artigo definido antes do nome próprio, tá? Só que isso é facultativo. Quando você conhece a pessoa e tem afinidade com essa pessoa, você pode usar esse artigo definido antes do nome próprio. Agora, se for uma pessoa que você não conhece, aí não tem como, tá? Você não vai usar esse artigo. Por exemplo, vai ter palestra da Dilma. Você não conhece Dilma, você não tem intimidade com Dilma. Então, você não coloca esse artigo definido. Ela é só facultativo nesse caso em que você conhece a pessoa, tá? Então, agradeço a Antonieta, aí tanto faz. Pode ficar assim, só com a preposição, agradecer a alguém, ou pode ser a preposição mais o artigo definido, tá? Eu conheço essa pessoa, é minha mãe. Ele fez referência a Bruna e a Bianca. Aqui, eu posso colocar com a preposição ou a preposição com o artigo, certo? Aí, voltando para o caso das locuções femininas, né? Uso obrigatório. Hoje vou estudar à noite. Se eu deixo dessa forma, isso parece o objeto do meu estudo, parece ser o que eu vou estudar. Agora, se eu digo aqui à noite, aí é o momento, né? Uma locução adverbial de tempo. Então, essas locuções femininas, elas pedem o acento grave. Comprei à vista, não, comprei à vista, porque senão isso aqui é comprar à vista, é o objeto da compra, tá? Então, exemplos, à disposição, à mão, à paisana, à força, à tona, à mostra, à baila, à revelia, à vontade, à risca, barco à vela, tá? E esses aqui não, a cavalo, a passarinho, a caminho, a despeito de, a exemplo de, a pé, morreu a tiro. Agora, a bala tem. A contragosto, a princípio, a granel, a fim. Tá? Esse não tem porque o núcleo são palavras masculinas, tá? Expressões à moda de e à maneira de, elas podem vir subentendidas, mas o acento continua obrigatório. A tendência são saltos a Luís XV, a moda de, a maneira de Luís XV. Ele escreve a maneira de Camões, ele escreve a Camões. Aí aqui tem a expressão subentendida, eu preciso sinalizar com o acento grave. Agora vamos ver os casos de crase proibida, e tudo decorre do que eu já falei, tá? A crase é o quê? A contração com E, dessa preposição com o artigo definido. E semanticamente, qual é a função do artigo definido? Definir. Existe uma palavra determinada. Quando eu digo comprei roupa, é diferente de eu dizer comprei a roupa. Quando eu digo comprei a roupa, ela está determinada. Eu subentendo que você sabe qual é a roupa da qual eu estou falando, tá? Então, é um determinante. Por isso, antes de pronome indefinido, ninguém, nenhuma, toda, qualquer, não admite esse acento grave, né? Este crime está sujeito a alguma multa. Esse pronome indefinido aqui, a gente não coloca, porque aqui só vai ter preposição. Porque não tem sentido colocar o artigo a junto com alguma. Um define e outro indefine, como é isso? Né? Artigo indefinido, uma. Esse crime está sujeito a uma multa. Aqui eu não estou fazendo contagem, não. 1, 2, 3. Eu estou indefinindo, tá? Uma multa qualquer. Então, também não tem sentido colocar um artigo definido com um artigo indefinido. Aqui só tem preposição, logo não tem contração e não tem crase. O condenado foi submetido a uma pena. Pronome demonstrativo. Esta, essa. Esses aqui já são determinantes. Não preciso colocar o a. Tá? Devido a essas questões, aqui só tem a preposição.
certo? Pronome de tratamento, Vossa Excelência, você. Pronomes relativos, que, quem, cuja. Os únicos pronomes relativos que admitem são a qual e as quais, tá? O resto não. Agora, se houver uma palavra subentendida, haverá. Essa pintura é muito superior à que vimos anteriormente. Porque aqui é como se tivesse uma aquela. Superior a aquela que vimos antes. Aqui eu tenho uma contração. Certo? Antes de verbo, não tem, porque como eu falei, quando a gente coloca um artigo definido antes, a gente nominaliza, substantiva o verbo. E não é o caso, que só tem preposição, né? Comecei a trabalhar, no caso, ontem. Ela começou a estudar faz tempo. Cheguei a pensar no pior, tá? Que só tem preposição. Palavras repetidas, dia a dia, cara a cara, não tem crase. Nomes de lugar que não aceitam artigo. Isso é questão de artigo, novamente. Itália admite artigo, né? Vim da Itália. A Itália é linda. Agora vamos lá. Paris. Paris não admite, né? Eu digo Paris é linda, eu não digo a Paris é linda. Então, eu vou a Paris, eu vim de Paris. De Paris só tem preposição. Então, vou a Paris. Não tem artigo definido antes de Paris. Roma. Roma é linda. Eu não falo a Roma é linda. Não admite artigo antes. Então, eu não posso colocar sendo grave. Agora, se eu determino, se eu especifico Paris assim, né? Vejam aqui, cheguei de Paris ontem. Aqui não está especificado. Volto a Paris no próximo mês. Tá? Vim da Bahia. A Bahia, quando eu digo a Bahia é linda, a Bahia pede o artigo antes. Tá? Então, vou à Bahia. Se esse lugar é determinado, especificado, aí vai ter crase. Por exemplo, a Paris dos meus 20 anos é linda. Aí, se eu quero voltar a Paris dos meus 20 anos, eu vou ter que colocar o acento grave, porque eu tenho a crase mais o artigo definido. Aí eu vou ter a contração, tá? Terra significando chão firme e casa indeterminada não tem, tá? Aqui o exemplo casa determinada, né? Quando eu digo casa simples, genericamente, não vai ter, porque eu não vou colocar um artigo definido diante de uma casa indeterminada. Agora, se eu digo a casa de Vanessa, tá? Aí eu vou usar porque vim da casa de Vanessa, vou à casa de Vanessa. Aí eu especifiquei, é o mesmo caso daqui da Paris dos meus 20 anos, certo? Agora, a minha terra natal. Quando eu digo terra natal, é a terra de onde eu vim. Eu não estou falando de chão firme, eu estou falando da minha cidade, entendeu? Aí eu estou falando de outro sentido, terra ganhou outro sentido. Aí eu vou ter o artigo antes, certo? E chão firme não vou ter. Continuando, antes de palavra masculina, não vai ter por quê? Porque antes de palavra masculina não coloca o artigo definido a. Tá? Então, a prazo, a vapor, a pé, a jato, a tiro. Quando o sentido do substantivo feminino for geral, indeterminado, sentido genérico, tá? Se eu digo, as mães estão sujeitas a preocupações. Aí, preocupações está no sentido genérico, tá? Indeterminado. Aí, aqui só tem preposição. Então, se só tem preposição, não tem contração. Há crimes sujeitos a multa. Aqui só tem multa e está no sentido genérico, tá? Então, aqui só tem preposição. Ela não vai à festa. Eu não estou especificando a festa. Eu estou dizendo que ela não vai a qualquer festa. Ela não vai a festa nenhuma. Tá? Então, aqui é só preposição. Aqui eu não vou à praia. Eu não vou à praia nunca, em tempo nenhum. Certo? Sentido genérico. Tá? Agora, alguns pronomes admitem artigo. Por exemplo, outras admitem. As outras meninas. As outras meninas foram para a festa. Então, vejam aí que eu coloco um artigo definido antes. Então, nesse caso, eu vou colocar. Não fale nada às outras. Você não fale a, não fale para. Aí eu vejo que tem a preposição as outras meninas, para as outras. Então, tem a contração do a preposição com o a artigo definido. Assistimos às mesmas... Aqui tem um pronome, né? Então, é um pronome demonstrativo. Então, aqui eu tenho a mais as. Então, tem a contração, certo?
A decisão do Supremo Tribunal Federal se amolda perfeitamente ao caso, de maneira que o juiz não pode dela se desvencilhar sem incorrer em erros quanto à exigência, tá? Em relação à exigência, relativamente à exigência, tá? Quanto à necessidade, tá? Quanto à necessidade de liquidação. E fiquem atentos a essas expressões aqui, tá? Relativamente a, devido a, no que se refere a, no que tange a, no que toca a, certo? Em relação a, quanto a, ok? Então, vamos para as principais mudanças do novo acordo ortográfico. Eu vou adiantar um pouquinho, mas eu acho que a gente vai ter que começar retomar na próxima, tá? Porque já já eu vou abrir para dúvida. Vejamos, o trema caiu, tá? A gente não tem mais trema. A gente não fala, a gente não usa mais em linguiça, em tranquilo, não tem, tá? Nada nos impede hoje de falar linguiça, tá? Mas caiu, né? Depende do conhecimento da palavra agora. Caiu, a gente só usa para a palavra estrangeira, milha, né? Tá? Tranquilo, equidade, não tem mais. Acento diferencial em palavras homógrafas, aí perderam acento, para verbo, né? Ele sempre para conversar com essa pessoa, ele sempre para, do verbo parar. Deixa eu virar um pouquinho. Lista de presença. Ele sempre para do verbo parar, para de falar disso, né? Para tu, pare você, né? Essa é a conjugação. Então, para de falar disso, ele sempre para conversar, ele sempre para. É diferente da preposição, mas não tem mais acento, tá? Perderam os acentos. Aqui, o acento que distingue o singular do plural. Ele tem, eles têm. Aquele convém, aqueles convêm. Certo? Aqui continua, permanece. Agora aqui, nesses paroxítonos com esses ditongos ei, oi, esses ditongos abertos, ei, oi, quando eles estão na posição de paroxítono, quando eles estão no meio da palavra, o acento caiu, não tem mais. Quando eles vêm no final, nas oxítonas, né, aí vai ter, vejam, perderam os acentos. Assembleia, ideia, jiboia, estoico, porque tá aqui, tá? Isso aqui ainda separa. Opa. Ele não vem no final. Ideias, jiboia, estoico, heróico, né? Apoio, eu apoio, o verbo também não tem mais. Europeia também não tem, não tem mais, porque a posição aqui é no meio, tá? Mas aqui vai ter acento. Herói, réu, papéis, dói, chapéus, lençóis, porque aqui estão no final, ok? Também caiu esse acento circunflexo dessas vogais duplicadas, dobradas. O e o o, né? Creem, vem, deem, vou. Não tem mais acento grave, tá? Enjoo, leem, vem, vou. Esse acento aqui, eles desapareceram, certo? Atenção para esse verbo aqui, vem, que não tem mais acento. Mas esse vem aqui é do verbo ver, tá? Eles não veem isso há muito tempo. Não veem. Aqui, essa palavra, aqui caiu assim, mas aqui, o vem do verbo vir, no plural, eles vêm hoje à noite. Eles vêm aqui para casa hoje à noite. Aqui tem, tá? Tem acento na terceira pessoa do plural, certo? Vamos falar depois dos hífens nos processos de derivação, com prefixação. Quando é que vai ter hífen, né? Aí eu vou passar as regras para vocês, mas agora eu vou abrir para a pergunta e a gente retoma a partir daqui na próxima aula, tá? Porque aí vocês já vão estar com a cabeça mais fresca para aprenderem sobre o hífen. Deixa eu parar de compartilhar. E agora, vocês têm alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Eu espero realmente ter passado bem o conteúdo, que vocês tenham aproveitado, porque a minha intenção é simplificar o português, é que vocês consigam, né,
consigam aprender mais facilmente e destravar, né? Quando eu comecei a falar de crase, alguém falou, vixe, crase. Mas espero que vocês tenham achado fácil, tranquilo, porque eu tentei passar de forma, a próxima, Lírio, é quarta-feira, na próxima semana. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante, que a minha intenção é essa, é compartilhar esse conhecimento e que vocês, né, quarta no mesmo horário, Camila, que tenha facilitado, né, que vocês tenham gostado da aula, assim como eu gosto de passar português, que as pessoas saiam daqui querendo fazer letras também depois, tá? Essa é a minha intenção, tá? Vocês têm alguma dúvida sobre o que eu falei sobre crase, sobre os erros que eu passei? Muito massa a aula, viu? Oh, muito obrigada. Eu espero que realmente tenha ficado claro. Muito clara, muito prática. Assim, os erros que a gente utiliza no dia a dia, você trouxe exatamente para a gente nessa aula, viu? Muito, muito massa mesmo. Oh, muito aqui obrigada. Eufórica, chamando todo mundo aqui da SDEP, vamos assistir, chamando todo mundo aqui para assistir, muito massa. Oh, obrigada. Professora? Oi, pode falar. Queria te agradecer pela aula, parabenizar, foi de grande Obrigada. enriquecedor esses conhecimentos. Eu tenho uma dúvida com relação àquele termo, nesses termos e nestes termos, pede deferimento, quando a gente coloca lá no final da petição. A senhora falou que o nesses termos remete ao passado, né? A Ao que a tudo gente que já você falou falou. anteriormente. Você redigiu toda a petição, aí no final, nesses termos, certo? Aí coloca em seguida, pede deferimento. Eu sempre tenho essa dúvida. Eu já coloquei nesses, já coloquei neste, já mudei de novo. Nesses. O certo é nesses, no caso. Isso, nesses. E Entendi. termos em que pede deferimento, isso. Tá bom. Obrigado. Joia. Nesses, Lírio. Nesses, com 2 S's. Porque remete a tudo que você falou anteriormente. Mas a gente vai ter aula de pronome demonstrativo e eu vou retomar isso. Então, acho que a gente pode encerrar, né? Alguém tem mais alguma dúvida para tirar aqui? Alguma pergunta? Então, vou desabilitar, vou agradecer a todos em nome do Dr. Cléris, em nome da SDEP, né? Ele está em uma outra reunião e aí não vai poder estar com a gente agora, né? Para fazer esse encerramento. E aí agradeço a participação de todos e aguardo vocês na próxima aula, né? Dia 13, né? Como eu coloquei aí, dia 13, das 14 às 16. E aí, na segunda-feira, provavelmente eu devo estar colocando o link, né? Até sexta-feira eu devo estar colocando o link da próxima aula. Vou colocar aqui o meu Instagram. Uma boa tarde a todos e até a próxima. Tchau, Bruna. Tchau, obrigada. Nada, tchau. Tchau a todos, todas.